Os direitos dos trabalhadores demitidos sem justa causa durante a pandemia do coronavírus são iguais às existentes antes da crise. A dispensa do empregado obedece às regras atribuídas à CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, como explica o advogado Paulo Hernandes. Primeiramente, tem que entender e tem que saber qual foi a razão da demissão, se foi com justa causa ou sem justa causa. Quando é com justa causa, é sinal que o empregado ele cometeu um ato ilegal, que está positivado lá na CLT. Ele cometeu um ato infracionário, ele cometeu um ato ilegal, que está lá na CLT, e por esse motivo gerou a sua demissão. No entanto, isso não vai tirar o seu salário, isso não vai deixar de receber as suas férias vencidas, o seu 13º, o proporcional. Então tem que ver exatamente o seu caso concreto. Quando você é demitido sem justa causa, você vai receber todas essas outras verbas que eu mencionei anteriormente, vai ter também uma multa em cima do FGTS e ainda vai ter direito ao seguro-desemprego, que a depender da quantidade de tempo que você trabalhou, vai ser a quantidade de parcelas que vai ser definido. As empresas podem demitir sem justificativas. Só há previsão de estabilidade em meio à pandemia para os deficientes. A lei está no número 14.020/20, em vigor desde junho do ano de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Se ele retornou à empresa, ao ambiente de trabalho, ele passou pela junta médica de confiança da empresa e ele foi identificado que ele está apto ao trabalho, ele pode, posterior a isso, ser demitido por justa causa ou sem justa causa posterior. Então, por outro motivo. Ou seja, o que quer dizer que não gera estabilidade. Então, quando ele retorna ao ambiente de trabalho, ele volta às suas atividades habituais normais, ele pode posteriormente ser demitido. Não por ter contraído o vírus, mas por qualquer outro motivo que ele venha cometer dentro da empresa, que vai configurar uma com justa causa ou pelo simples liberdade do empregador de não querer permanecer com aquele funcionário que vai ser sem justa causa. É importante ainda destacar que há situações que caracterizam a situação da estabilidade. Por quê? Porque o Covid, a depender da situação, pode gerar um acidente de trabalho. Ah, mas como acidente de trabalho? A depender da situação, do profissional que está trabalhando, ele tem um contato direto com o vírus. Então, se ele tem um contato diretamente com o vírus, ele pode ter recebido aquele vírus, ter o contato com o vírus no ambiente de trabalho. Desse modo, pode ser sim configurado um acidente de trabalho. Então, se ele pegou o vírus no ambiente de trabalho e foi provado que foi um acidente de trabalho, ele tem estabilidade. Então, logo, quando ele retorna ao seu trabalho, ele não pode ser demitido. Ele tem aí uma estabilidade. Entendeu a diferença? Então, é importante destacar a diferença. Mas se você não trabalha diretamente no combate ao Covid, ou se você não trabalha diretamente com agentes nocivos, dificilmente você vai conseguir provar que você contraiu esse vírus no ambiente de trabalho. Se você não consegue provar isso, você não consegue provar esse acidente de trabalho e você não consegue provar a estabilidade. As trabalhadoras gestantes têm estabilidade provisória garantida de acordo com a Constituição Brasileira, no artigo 10 da ADCT. Curiosamente, essa garantia é frequentemente confundida com a proibição de demissão. Porém, o que ocorre é que a estipulação de uma indenização adicional no caso da dispensa sem justa causa, de modo atribuído, sendo essa a assistência de qualquer estabilidade no emprego. Se você está num ambiente de trabalho, você deveria estar afastada, estar trabalhando no home office, está trabalhando em casa. E o empregador deveria fornecer mecanismo para isso acontecer. O grande problema é que a lei ela não explica e ela não diz que quando aquela empresa, aquela atividade
não conseguir fazer nenhuma demanda por home office, como é que deve proceder? Vamos imaginar que ela é recepcionista numa loja de roupa. Como é que ela vai trabalhar de home office? Uma cozinheira, como é que ela vai trabalhar de home office? A lei ela deixa muitas lacunas. Mas o que eu recomendo é, você é empregador, cumpra a lei. Se não tem o que a funcionária fazer, arrume um serviço administrativo para ela fazer em casa, ou simplesmente deixa ela em casa. Por quê? Porque essa lei está em vigor e se você não está cumprindo essa lei, você está cometendo um ato ilegal e passível de multa e indenização. Em meio à pandemia, para evitar essas ações judiciais, o especialista afirma que é imprescindível que o empregador justifique a demissão, sem justa causa, para que não venha a ser entendida como retaliação.